De volta com o Viver é Melhor e mandamos um grande abraço à nossa telespectadora de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Maria da Graça Cardoso. Olá, dona Maria, muito obrigada pela audiência e pela participação. Ligou para a gente pela primeira vez e fique sempre à vontade. Ela manda para a gente uma pergunta, uma sugestão de tema, a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa. Agradecemos a participação da senhora e em breve nós vamos esclarecer a sua dúvida aqui no Viver é Melhor. Continue sempre na nossa audiência e participando, claro. E também agradecemos agora ao nosso telespectador Caio Gomes, de São Paulo, que mandou a participação para a gente pela internet, pelo boavontade.com.br/TV. E é uma pergunta para o nosso convidado. Doutor, ele pergunta, o Caio, sobre quais são os prejuízos das bebidas alcoólicas para quem tem hepatite C. Quando você tem a hepatite, já existe um tipo de agressão ao fígado. Quando você associa o álcool, você estará multiplicando essa agressão. Então, você acaba abreviando o tempo de lesão o tempo de comprometimento do seu órgão. Por exemplo, se a hepatite iria comprometer o seu fígado em 10 anos, você associando o álcool, você terá o seu fígado comprometido em 5 anos. As duas agressões se somam. Então, o prejuízo é bem maior do que quem não tem uma outra doença no fígado e faz uso da bebida alcoólica. Ele vai ter duas hepatites ou a hepatite C que vai ficar agravada pelo uso do álcool? Ele vai ter duas hepatites, as duas agredindo o órgão. E essas agressões se somam e o resultado final é bem pior. Bom, Caio, muito obrigada pela sua pergunta. Se tiver outras dúvidas, pode continuar mandando para a gente. Muito obrigada. Doutora, a gente vai falar agora sobre como é que a hepatite C se manifesta. Essa pessoa vai perceber em algum momento da vida que está com algum problema no fígado? Normalmente ela não percebe. A grande maioria dos pacientes, durante a evolução da hepatite que nós recebemos, nos procuram porque durante a realização de outros exames, detectaram que os exames do fígado estão alterados. Não tem sintomas, a grande maioria. Os pacientes que nos procuram já com sintomas de doença avançada são os pacientes cirróticos, que têm a hepatite durante um período muito longo, que nunca também tiveram sintomas. Então, não dá para se fazer o diagnóstico da hepatite baseado em sintomas. Pode-se fazer baseando-se em dados epidemiológicos, por exemplo, perguntar quem faz tratamento em salões de beleza, se leva o seu próprio material, se as condições do salão são condições ideais, perguntar quem já foi usuário de drogas, perguntar quem já fez alguma cirurgia com transfusão de sangue antes da década de 90, porque no início de 90 começaram os exames de detecção da hepatite C. Antes, existia transmissão por transfusão de sangue. Então, quando a pessoa apresenta algum fator de risco, promiscuidade, uso de drogas, entre os que a gente conversou, então você pede o exame para constatar se existe ou não o vírus. Mas mesmo que o indivíduo esteja sem qualquer sintoma. Quando ele começa os sintomas, normalmente a doença já avançou. Ele já pode ter inchaço no corpo, inchaço nas pernas, inchaço no abdômen, ele pode ter marcas de hematomas no corpo, indicando distúrbios de coagulação, o olho pode ficar amarelo, pode ter até períodos de sonolência excessiva, letargia, confusão mental, ou mesmo hemorragias. Então, todos esses já são sintomas da doença avançada. Eles variam de pessoa para pessoa ou de acordo com a gravidade da doença? De acordo com a gravidade da doença. Os sintomas são os mesmos. Só é uma questão de quanto do fígado está comprometido pela doença. Quando é que a gente diz que a hepatite C virou crônica, doutor? A hepatite C, 90% delas é crônica. Qualquer doença do fígado que ultrapassa 6 meses de evolução, nós chamamos de crônica. 6 meses já Isso. Entrou no grupo. Se não eliminou o vírus ou se não interrompeu o processo de agressão ao fígado durante 6 meses, já é considerada uma doença crônica. Ela se transforma em crônica por quê exatamente? Porque ela é silenciosa e não vai ser tratada? Como é que acontece? Então, a hepatite C, ela cronifica porque o vírus da hepatite C é apenas um material genético, que ele se utiliza das células do fígado para se multiplicar. E a sequência de genes desse material genético, desse RNA, ela se modifica. E ela se modifica
prejudicando a ação do nosso sistema imunológico. Quando o nosso sistema imunológico vai identificar o vírus, ele já se modificou. Ele modificou a sua sequência de genes. É como se já fosse um outro vírus. Além disso, ele produz proteínas que inibem a ação das células inflamatórias, que destruiriam o fígado. Perdão, que destruiriam o vírus. Então, esse paciente ele fica com o sistema imune rebaixado e não consegue identificar o vírus. Esse engano assim do sistema imunológico faz com que o vírus continue se multiplicando e agindo livremente. Além disso, tem a questão que você falou. Você não identifica, ele se prolifera, continua agredindo o fígado, utiliza as células do fígado para se proliferar e isso cronifica a doença. E aí a gente já chega numa condição mais grave de saúde. Porque cronificar significa manter a agressão. E a cada agressão existe uma cicatrização. A cicatrização do fígado, Camila, é igual à cicatrização da pele. Se você corta a sua pele, você tem ali o quê? Uma cicatriz que é diferente do seu tecido normal. No fígado é a mesma coisa. Agora imagine se você pega imagine um queimado. Uma pessoa que queima uma grande área do corpo. A substituição do tecido queimado é por um tecido cicatricial. E você olha, fica deformado. Sim. A mesma coisa acontece no fígado. A persistência da agressão do vírus leva a uma deformação do órgão. A essa deformação nós chamamos de cirrose, que é um processo irreversível, porque a cicatriz é eterna, ela não volta. Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, então, como é que a pessoa vai descobrir que tem, o doutor falou sobre fazer os exames e dar lá que o exame do fígado está alterado. Que exames são esses que a gente deve sempre perguntar para o médico se precisa fazer, se não precisa, para conseguir diagnosticar a doença antes, porque a gente vai destacar isso já já. Provavelmente, como sempre a gente destaca em saúde, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a chance de tratamento. Então, a gente vai falar sobre isso já já aqui no nosso programa. Peço licença ao nosso convidado, que vai permanecer conosco também aqui no Viver é Melhor. E nós vamos agora, então, já nos preparando para o momento ecumênico de preces. Você sabe que é uma tradição na mídia da boa vontade. Desde os seus primórdios, de hora em hora, nós paramos para fazer uma oração, ou uma meditação, uma reza, como você quiser chamar, porque também é uma característica da nossa programação da boa vontade, o ecumenismo irrestrito. Aqui, todos são convidados a compartilhar, a acolher, a ajudar. Nós somos seres humanos e espirituais que temos desejos, que temos sonhos, que temos objetivos de vida. E não são as escolhas religiosas ou escolhas de vida que vão nos separar, que vão nos fazer ignorar o outro. Bem ao contrário, aqui nós somos todos uma grande família, a família universal dos filhos de Deus. E é o que nós vamos agora convidar você a exercitar. Exercitar esse vínculo que nos une, exercitar esse poder que nós temos de transformação da nossa vida. E mais uma vez lembrando do nosso desafio de hoje, para que nós consigamos pegar então desses bons sentimentos que nós temos, esses bons objetivos de vida e transformá-los em realidade, mudar realmente o nosso planeta, a nossa sociedade a partir da nossa atitude, da nossa postura no bem. Nós vamos agora então preparando o nosso coração para um momento de estudo e prece, conduzido pelo jornalista Paiva Neto. Você que nos assiste, junte a sua família, se você puder se sentar para acompanhar esse momento, faça isso. Entre nessa ligação com Deus, com Jesus, o médico das almas. E vamos todos juntos acompanhar esse momento de estudo e de espiritualidade ecumênica dedicado a você e a sua família. São 60 anos de comunicação 100% Jesus.